paz do Senhor, queridos professores da nossa Escola Bíblica Dominical, da classe de juvenis. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais uma videoaula dessa classe, que é uma classe tão especial, essa galerinha de Deus, que são juvenis. E nós já estamos na penúltima lição, lição de número 12, que tem por título Louvor no Novo Testamento. Como você já notou, durante as aulas nós concentramos boa parte dos estudos no Antigo Testamento, mas a lição de hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre o louvor no Novo Testamento. Quando a gente lê os evangelhos, e não só os evangelhos, mas todos os outros livros do Novo Testamento, as cartas paulinas, Apocalipse, a gente vê sim o louvor muito presente neles, Então nós vamos ver hoje a questão do louvor no Novo Testamento. E nós temos três grandes objetivos. O louvor e a adoração a Jesus ao longo do Novo Testamento. Pontuar os princípios do louvor cristocêntrico e estimular os alunos a reconhecerem se um louvor é cristocêntrico ou não. Essa é uma palavra-chave da nossa lição desse domingo, cristocêntrico. Inclusive, eu comece já perguntando aos seus alunos o que eles acham, o que significa a palavra cristocêntrico. E eu tenho certeza, como eles são alunos muito inteligentes, todos eles vão saber que cristocêntrico significa Cristo no centro da nossa vida cristã. O texto áureo está em Colossenses capítulo 3 e o versículo de número 16, que diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Vejam que esse texto de Colossenses 3,16 é um chamado já ao louvor, à adoração. Desse modo, todo o Novo Testamento está permeado, está recheado de ditames, de direcionamentos de como deve ser o nosso louvor e a nossa adoração. E para início de conversa, como nós já está muito bem apontado aqui nos objetivos, o ponto central do louvor do Novo Testamento é aquele louvor que aponta para Cristo, cujo centro é Cristo. Então, durante toda a sua aula, que deve ser sempre uma aula dialogal, perguntando para os alunos, trazendo eles de fato lá para a aula, porque tem alguns alunos que às vezes o professor está falando, e tem alunos que ficam só lá no cantinho deles, alguns deles são tímidos, quase não falam. Então, esse tipo de aula, onde você a todo momento apenas fala, mas leva os seus alunos também a falarem, isso é uma das formas mais eficazes de trazer o seu aluno também para a sala, para a aula, para a conversa. Então, nessa aula, faça assim mesmo, aproveite, questione, pergunte para que eles venham participar de maneira ativa, professor, da sua aula. Interessante notar, você já pode começando a sua aula falando sobre a questão do Cristo, de Jesus. Nós sabemos que a história é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. No entanto, Cristo ele é muito mais do que um ponto de referência na história. Significa dizer que quando Cristo veio, teve assim um divisor de águas no relacionamento nosso com Deus. A gente sabe que lá atrás, no Antigo Testamento, a relação que o homem tinha com Deus era uma relação intermediada. Intermediada por quem? Pelo sacerdote. O sacerdote é aquele que fazia a ligação entre o homem e Deus. Porém, com a vinda de Cristo, essa intermediação ela foi rompida. E hoje, eu e você temos acesso direto a Deus. E esse é um dos motivos pelos quais nós devemos constantemente adorar a Deus. E lembre para os seus alunos que é como essa barreira, esse aspecto intermediário ele foi quebrado. Hoje a adoração ela é uma adoração e um louvor que tem que acontecer durante as 24 horas por dia. Mas como assim, professor? O
Algum aluno pode dizer, mas eu não fico 24 horas na igreja. É verdade, não fica. Mas o nosso louvor, a nossa adoração, ela tem que permear toda a nossa existência, seja na nossa escola, seja no nosso trabalho, seja até mesmo onde nós estivermos, na rua, né? Toda a nossa vida, ela tem que transbordar e transmitir uma verdadeira adoração e louvor ao nosso Cristo. E qual é o motivo do nosso louvor? Isso é o assunto do tópico de número 1. O motivo do nosso louvor é quem? É Jesus. Tendo em vista que a nosso louvor deve ser cristocêntrico. E logo já nas primeiras páginas do Novo Testamento, lá, né, nós já vimos quando foi anunciado, por exemplo, a Maria, que ela iria gerar um filho, o Filho de Deus, Jesus. A Maria não se conteve, né? Ela engrandeceu a Deus, era louvor a Deus pelo fato de saber que ela iria gerar o Filho de Deus, Jesus. Nós vemos também quando os anjos anunciaram também para aqueles pastores lá a respeito de Jesus, eles também louvaram a Cristo. Quando nós vemos também quando Maria e José levam Jesus ao templo para o apresentarem, nós vemos também ali Simeão prestando louvor. Ou seja, Jesus ainda criança, Jesus ainda no ventre já era fruto do louvor, né? E isso deve ser sempre o fruto do nosso louvor, a pessoa de Jesus. Nunca o nosso foco de louvor deve ser alguém. A gente já falou isso em aulas passadas, mas é sempre muito bom lembrar que nós vemos numa época, né, onde pessoas são cultuadas, pessoas querem estar no centro, querem ser admiradas, querem ser aplaudidas, querem ser louvadas. Mas nenhum homem, ninguém nessa terra é motivo de louvor e adoração a não ser a pessoa de Jesus. Então, leve os seus alunos nesta aula também a se conscientizarem que o motivo maior da nossa adoração é Jesus e ninguém mais, ninguém mais. E no tópico de número 2 vai dizer exatamente isso, né? Jesus deve ser adorado. Mas por que Jesus deve ser adorado? Jesus deve ser adorado porque ele não foi apenas o Messias, né, enviado por Deus à terra para morrer pelos nossos pecados. Mesmo quando ele viveu aqui nesta terra, na sua forma humana, mesmo ali, ele ainda era a manifestação da divindade, ele era Deus. Então esse é um motivo principal pelo qual nós devemos adorar Jesus, porque ele é divino, ele é Deus, né? E como Deus, ele é o criador de todas as coisas. Como Deus, ele sustenta todas as coisas. Como Deus, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Então, nós devemos reconhecer, né? E devemos sempre ter o nosso coração voltado para adorar a Jesus. Ele é digno de ser adorado. E nós temos tantos exemplos, né? Lembra lá daquela passagem que você pode ler com seus alunos, quando a filha, né, de Jairo, essa liderança tão importante, Jesus ressuscitou a filha de Jairo e Jairo também adorou a Jesus. Quando Jesus curou, por exemplo, aquele cego, né, lá em João, no capítulo de número 9, versículo 35 a 38, aquele cego também adorou a Jesus. Lembro também daquela passagem lá de Mateus, no capítulo 8, aquele leproso que na sua condição, né, de enfermidade, o seu corpo todo corroído e moído e machucado pela lepra, mas ele encontrou forças, né? Ele se prostrou diante de Jesus e adorou a pessoa de Jesus. E todos esses personagens, né, da Bíblia, nos evangelhos, o que motivou eles a adorarem a Jesus? A motivação maior, né, que os motivou a adorar a Jesus, porque eles tinham a convicção de que ele não era meramente um homem de carne e osso. Ele era 100% homem, mas ele era também 100% Deus. E por conta dele ser Deus, ele merecia ser adorado. Quantas pessoas
por aí, né, de novo, né, estão reverenciando, adorando, de certa forma adorando, né, prestando idolatria, na verdade, pessoas de carne e osso, seres humanos, né, despende toda a sua atenção unicamente a ídolos humanos. Mas não existe ninguém mais em todo este universo que seja digno de adoração, a não ser Jesus. E mais uma vez aqui aparece a palavra cristocêntrico, ou seja, ele merece ser adorado porque ele é Deus. Ele é Deus. E já lá na igreja primitiva, né, eles já tinham muito bem essa ideia, muito cristalizada na mente e no coração deles, essa importância de Cristo ser o centro do louvor e da adoração. Lembram lá dos discípulos, né? Discípulos que depois já se tornaram os apóstolos de Jesus. Todos eles, né, tinham isso na mente deles, que o principal, né, o digno de louvor era a pessoa de Jesus. E aqui nós temos aquela passagem que nós lemos lá no texto áureo, que vai dizer assim: que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Aqui a gente aprende um pouco, né, então, como era o louvor, como a igreja primitiva louvava a Deus. A gente sabe que nesse período aqui inicial da igreja primitiva, ainda não havia os templos, né? Não havia ainda naquela época ainda, né, os templos, de modo que os cristãos eles se reuniam nas casas, né? Quando a perseguição de Roma se tornou mais ferrenha, né, muitos cristãos não tinham outra alternativa senão adorarem lá nas catatumbas de Roma, né? Então, mas eles encontravam formas de louvar, porque eles queriam louvar a Jesus. E vejam que interessante, né? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Esse era assim um critério maior do louvor na igreja primitiva. A palavra de Cristo habitando abundantemente neles, ou seja, levando eles a reconhecer mais uma vez, né, de que a vida e os ensinamentos de Cristo era aquilo que norteava todo o louvor, né? Ou seja, todo o louvor daqueles irmãos que se reuniam de maneira periódica, seja nas casas, seja nas catatumbas de Roma, aquilo que norteava o louvor era os ensinamentos de Jesus Cristo. E hoje também não deve ser diferente, né? Como deve ser o nosso louvor? Esse deve ser também o padrão do nosso louvor, os ensinamentos de Cristo. A gente sabe, como nós já aprendemos em aulas passadas, né, de que a música ela mexe com o nosso interior, ela mexe com as nossas emoções, né? Ela desperta em nós os mais variados sentimentos, né? Às vezes de alegria, de esperança. A música, então, ela fala diretamente ao nosso coração. Porém, o nosso louvor, ele não deve ser assim regido, direcionado apenas para falar para o nosso coração. Inclusive, professor, você pode ler aquela passagem muito importante quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, que o nosso culto a Deus deve ser racional. Racional, ou seja, o nosso culto a Deus, ele não deve ser marcado apenas pela emoção e nem pelo emocionalismo. O que é um culto marcado pelo emocionalismo? É quando todo culto ele é direcionado apenas pela emoção, pelo sentimento. Quero sentir, não sei o quê. Não. As emoções são importantes. Sentir Deus, né, é muito importante. Né? Sentir a presença de Deus é muito importante. Só que o nosso culto ele deve ser um culto, também um culto racional. E o que significa dizer? O que é um culto racional? Né? O que é um culto assim permeado pela razão? Né?
Ser um culto racional significa dizer assim, olha, os hinos que nós cantamos tem que ser hinos que nos levem a aprender a respeito de Cristo. Ou seja, quando nós louvamos na igreja, aquele culto não deve ser, aquele louvor, melhor dizendo, não deve ser um louvor apenas para mexer com a minha emoção. Não, ele mexe, mas não deve ser apenas para isso. Aquele louvor que nós cantamos na igreja, ele deve nos levar, né, a conhecer mais de Cristo também do ponto de vista da nossa razão, da nossa inteligência. Então, o culto racional, ele deve nos apontar para os ensinamentos de Cristo. Quando nós louvamos a Cristo, a gente deve, com aquele louvor, aprender mais de Cristo. E não apenas sentir Cristo, mas aprender mais de Cristo através dos seus ensinos. Porque fazendo assim, nós vamos nos fortalecer ainda mais na pessoa de Jesus. Desse modo, professores, né, você deve conversar mesmo com seu aluno nesta lição de domingo, levando ele mesmo a ter isso na mente dele. Veja que responsabilidade você tem, né? De que nunca ele deve perder essa forma, né, de louvar, que é sempre uma forma onde Cristo precisa estar no centro. Sempre Cristo, né? E apenas Ele. Por quê? Porque fazendo assim, além de estarmos seguindo aquilo que exatamente a Bíblia fala, né? De que a palavra de Cristo habite abundantemente em vós, ou seja, Cristo sendo o centro, nós, além de estarmos sendo bíblicos, né? Ou seja, seguindo aquilo que a Bíblia fala, louvando a Cristo, né? E colocando Ele como centro, aquilo vai nos fortalecer, aquilo vai fortalecer a nossa fé. Tá bom? Então ficamos aqui, professor, que Deus possa abençoar mais uma vez a sua aula, que seja uma aula assim ricamente abençoada, né? Eu tenho certeza que às vezes, né, durante a aula, durante o trimestre, quem sabe você passa por algum momento aí de desânimo, você diz assim, não, não vou mais dar aula, não quero mais, vou procurar o pastor, vou procurar o superintendente, dizer que eu não quero mais dar essa aula, já chego, quero descansar. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, né, que Cristo ele possa fortalecer a sua vida.